Bom dia, irmãos. Bom dia àqueles que estão nos assistindo pela internet. Bom ver a igreja cheia. Nesse mês de fevereiro nós vamos começar um tema, no mínimo, curioso. Chama-se desidratados. Não sei como assim desidratado. Aí o sujeito teve que ir para o deserto. Lá e costuma desidratar, né? São vários motivos que alguém tem que ir para o deserto. E nós vamos começar com o nosso amigo Moisés, que foi parar no deserto quando ele não queria. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodos, no capítulo 2, versículos... Vamos ler principalmente o 15, mas vamos começar um pouquinho antes. Êxodo, no capítulo 2. Começar no versículo 11. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e, vendo seus labores penosos, e viu certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, a Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração, amém? Muito bem, o nosso amigo Moisés, que todo mundo conhece, principalmente daquele filme Os 10 Mandamentos, não esse que saiu recentemente, mas um que foi feito em 1956, com Charlton Heston, filmaço, até hoje é um grande filme. A gente pensa em Moisés sempre com a abertura do Mar Vermelho e aquela história lá dos 10 pragas do Egito. Mas, na verdade, a vida de Moisés é dividida em 3 etapas bem distintas. Curiosamente, cada uma delas com 40 anos. Esse episódio aqui aconteceu quando ele tinha 40 anos. O próximo vai acontecer quando ele tinha 80. E o último, que é quando ele chega na entrada da Terra Prometida, em que ele morre aos 120 anos. Então são 3 fases de 40 anos. Todo mundo conhece a história. Quando ele nasce, havia um mandado do Faraó para que se matasse todas as crianças de sexo masculino, porque eles achavam que o povo hebreu tinha crescido demais e eles tinham medo de que eles se montassem um exército e tomassem o Egito. A mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses, e depois, quando vendo que já não ia poder esconder, que iam acabar descobrindo, porque a criança chora e começa a fazer outros barulhos, né? E ela colocou ele no rio. Ele é achado pela filha do Faraó, e ele é criado como se fosse um neto postiço do Faraó. Na verdade, assim, ele é um príncipe. Ele não era príncipe nada, mas ele foi criado na corte do Faraó, foi educado na corte do Faraó, mas ele sabia o tempo todo que ele era hebreu. Naquela época não se falava judeu porque não havia Judéia ainda, né? Era hebreu. E ele, sabendo disso, acontece esse episódio que nós acabamos de ler, ele saiu e viu o quanto o povo estava sendo oprimido. Ele viu um judeu fazendo uma maldade, a Bíblia não descreve qual, né? Ele ficou indignado, matou o culpado, e aí começou alguma coisa que ele não devia ter feito. Ele escondeu o corpo na areia. Alguém disse: não, esse é um assassinato por si mesmo, já está errado. É porque você está olhando com os olhos de agora. Se você olhar que ele era um general, e a gente vai entender por que isso, e ele tinha autoridade, naquela época não era do jeito que é hoje, não havia um sistema judiciário conforme nós temos hoje, nem na época de Jesus. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, já havia um sistema judiciário trazido pelos romanos e gregos. Mas nessa época era o seguinte:
Mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo, e quem tinha espada matava o outro. E ele foi lá e matou a pessoa. Só que ele não foi muito bem recebido pelo próprio povo dele, que ele estava tentando defender, e parece que o tiro saiu pela culatra. Ele teve que fugir, ele resolveu fazer a justiça com as próprias mãos, e isso não deu muito certo. Ele fugiu para uma terra chamada Midian. Mais ou menos se estima que Midian, que fica na Península Arábica, fica na Arábia Saudita hoje, no deserto do Sinai, ficava mais ou menos a 500 quilômetros de onde ele estava. Ou seja, se ele foi a pé, ele demorou um mês. Se foi de camelo, talvez uma semana. Mas foi longe, ele teve que fugir para um lugar bem longe e foi morar lá. É interessante começar a ver que ele tentou esconder uma atitude que ele julgava justo. Comece a raciocinar agora. Por que Moisés fez isso? Ele fez isso num ato de justiça. O sujeito estava espancando uma pessoa do povo, ele foi lá e tomou uma atitude de defesa e matou aquela pessoa. E ele tinha autoridade para isso. Ele não era um simples membro da corte. Segundo o historiador Joséfo, que escreveu inclusive sobre Jesus, Joséfo escreveu que Moisés teria sido um comandante vitorioso numa guerra do egípcio contra a Etiópia. O Egito travou uma guerra contra a Etiópia e o comandante dessa guerra foi Moisés. E ele ganhou a guerra. Ou seja, ele não era um simples membro da corte. Ele era um general, ele era um comandante. E ele então fez justiça com as próprias mãos, mas o seu próprio povo não o aceitou e ele teve que fugir. Por que será que ele escondeu o egípcio? Por que será que ele tinha que esconder algo que ele julgava justo? O fato é que, como disse Jesus em Mateus, no capítulo 10, versículo 6, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Ele tentou esconder e não conseguiu. O resultado disso, ele foi desidratado lá para o deserto e foi para Midian. O texto só diz isso aqui. Se você lesse somente isso, você ia ter muitas especulações, porque o texto é muito simples. Mas muito do que nós sabemos desse episódio está descrito na própria Bíblia, nas palavras de Estevão, que faz uma espécie de resumo histórico do povo de Israel, num momento em que ele está sendo julgado, e depois ele é executado, e está no livro de Atos, Atos no capítulo 7, a partir do versículo 22. Estevão nos diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Opa! Então aqui o texto diz claramente: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e eles tinham muita ciência. Afinal de contas, construíram pirâmides que estão de pé até hoje. Uma obra de engenharia incrível. Entre outras coisas, as técnicas de embalsamamento, técnicas de medicina que não se conheciam na época, os egípcios tinham ciência. Aqui diz que Moisés foi educado na ciência dos egípcios. Foi onde ele aprendeu a ler e escrever, por exemplo. Ele sabia escrever, o que não era algo comum. Era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, olha como é que eu fico sabendo que idade que isso aconteceu. O Velho Testamento não diz, mas o Novo diz. Quando ele completou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste com o egípcio? A essas palavras Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Versículo 30. Decorridos 40 anos, mais 40, ele tinha 40 quando isso aconteceu, mais 40 anos. Decorrido 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo,
por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Vamos parar aqui, porque isso já é o próximo episódio, 40 anos depois. Nós vamos meditar no desidratamento dele, né? O período do deserto, né? Ele passou 40 anos como pastor de ovelha. O sujeito era um general educado sobre a ciência dos egípcios, sabia ler e escrever, falava outros idiomas além do egípcio, né? Ele sabia ler hieróglifo, por exemplo, né? Ele foi educado e de repente ele vira um pastor de ovelhas. Fica aí que eu vou te chamar daqui a pouco. Esse daqui a pouco foi 40 anos. Só que tem o seguinte: Moisés não sabia que ia ser chamado. Aí começa uma coisa bem interessante para nós meditarmos. Quando Moisés passou por esse processo, ele não fazia ideia de quem ele seria no futuro. Nós estamos lendo hoje o que se passou há milênios. Então é fácil, não, porque Deus tinha chamado ele e planejou. Se coloca no lugar dele naquele momento. Ele não tinha a mínima ideia do que estava para acontecer. Por que ele agiu daquele jeito? Nós podemos dizer por quê. Em Hebreus, no capítulo 11, versículos 24, disse: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ora, a Bíblia está dizendo que aquela atitude de Moisés foi um ato de fé. Foi um ato de fé. Ele sabia o risco que ele estava correndo e ele pagou o preço. Ele teve que sair da corte, deixar de ser príncipe ou general, ou sei lá que tipo de título você queira dar. Ele estava no conforto da corte imperial e foi parar no deserto, foi parar numa tenda, foi parar cuidando de ovelha. Ah, mas Deus sabia o que estava falando. Claro que sabia, só que não disse para ele. E ele ficou 40 anos esperando. Esperando? Quem que disse que ele estava esperando? Ele não sabia o que ia acontecer. Ele simplesmente passou os seus 40 anos. Aí alguém disse: olha, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Você já ouviu essa frase? Ela não está na Bíblia. Você sabe quem disse isso? O Alberto Pedra 1. Albert Einstein. É que Einstein significa pedra 1 em alemão, né? Einstein. O nosso amigo Alberto, ele disse o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. As pessoas normalmente esquecem a segunda parte, só pega a primeira, né? Acontece que isso não é verdade. Deus não escolhe os não capacitados, ele escolhe capacitados, sim. O apóstolo Paulo era extremamente capacitado, Moisés era extremamente capacitado, ele tinha toda a ciência dos egípcios, era um general, ele estava preparado para liderar aquele povo, mas não como um exército. Por isso ele teve que aprender com as ovelhas. Ele foi sim capacitado para uma missão da qual ele não imaginava que Deus estava preparando ele, mas ele não sabia. Ele não sabia. Sim, ele foi capacitado, mas ao mesmo tempo ele era preparado. Essa história assim, Deus não escolhe os capacitados, escolhe sim. Ele escolhe capacitados, não capacitados, ele escolhe quem ele quer, e ele prepara do jeito que ele quer, porque ele sabe a missão que ele vai dar. Isso por muitas vezes é uma conversa muito fiada de que alguém que não quer estudar, ou não quer se preparar, ele diz: não, se Deus me escolheu, ele vai me capacitar, eu não vou precisar fazer força nenhuma. Estilo aquele tipo de equipamento que você vê de propaganda na televisão, em que aparece normalmente uma mulher bem bombada, bem magrinha, toda musculosa, e ela sobe em cima de um aparelho, e o aparelho começa a vibrar. Se você sobe aí que você vai ficar igual a ela. Não vai, né? Ela faz ginástica por você, você não precisa fazer nada. Aí aparecem os caras musculosos, o cara passa o dia inteiro na academia há anos, comendo às vezes gafanhoto e mel para não comer comida. Assim, não, mas se você chegar aqui nessa, olha, você vai ficar. Não vai.
Não vai. Você está se enganando. Sim, Deus capacita, então Ele vai me capacitar. Não, Ele vai te mandar para o deserto. Quando Ele te capacitar, Ele vai te mandar para o deserto. Ele vai fazer isso. Só que não do jeito que você acha. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Ele foi parar no deserto por 40 anos, sem saber o que o esperava 40 anos depois. Aí a pergunta que não quer calar: o que se passou na cabeça dele por esses 40 anos, hein? Deus me abandonou? Nunca mais ouvi falar de Deus. Será que ele não está vendo o sofrimento do povo que eu tentei defender? Eu estou aqui porque eu tentei defender o meu povo. E a própria Bíblia diz, acabei de ler, foi um ato de fé. Um ato de fé. Que Deus honrou tremendamente, só que ele não estava sabendo na época. Esse é que é o detalhe. Deus está agindo. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Mas nós, no momento que estamos, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Eu fiz o certo e deu tudo errado, eu vim parar no deserto. A única coisa que me espera é ficar cuidando de ovelha. E cuidar de ovelha é chato a beça. Não sei se quem tem experiência, né, o nosso querido irmão ali, Ayrton, sabe cuidar de vaca, de cavalo. Já cuidou de ovelha aí? É chato, né? A gente sabe. Pois é, ele ficou 40 anos cuidando de ovelha. Ele estava sendo preparado, só que ele não sabia. É uma pergunta que ele ainda certamente fez assim: o que será que Deus quer de mim? Será que ainda há algo para eu fazer? Estou velho já. Quando Deus apareceu para ele, tinha 80 anos. Ele estava sendo preparado. Não sabia, mas estava sendo preparado. A primeira coisa que ele estava sendo preparado é para aprender a lidar com pessoas como se fossem ovelhas e não como se fossem soldados. Moisés, como general, como comandante, como príncipe, ele comandava exércitos. Agora ele vai comandar o povo de Deus. Ele não sabia, mas o povo de Deus não é exército, são ovelhas. Por isso que Jesus disse: eu sou o pastor das ovelhas, e as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Eu vi uma ilustração, que é verdade, isso aí você pode até ver na internet, porque eu já vi filmes sobre isso, como que os pastores levam a ovelha para beber água. E é interessante, o cara filma assim de longe, tem um poço d'água, aí vem vários rebanhos, e eles juntam para beber água, só que vem aquele monte de ovelha, de rebanhos diferentes, eles juntam tudo. Aí eu disse: poxa, e agora? Como é que você vai separar? Elas estão todas iguais. Quando eles terminam de beber água, cada pastor toma o seu caminho e começa a cantar. A ovelha ouve a voz do seu pastor e ela mesmo sai e segue o pastor. O rebanho se desfaz, né, aquele amontoado de ovelha se desfaz e cada um segue o seu pastor, porque a ovelha conhece o seu pastor. Essa ilustração que Jesus contou, se referindo a ele mesmo, era muito conhecida daquele povo e ainda é hoje. Moisés entendeu muito bem isso, porque ele trabalhava com as ovelhas. Ele precisava entender. Mais tarde ele percebeu que ele ia lidar com um povo como ovelhas e não como soldados. Deus o estava preparando para ver as pessoas de um modo diferente. Quando Deus trabalha no nosso coração, no seu coração, no meu coração, Ele está querendo fazer com que você veja com os olhos dele. Olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Uma música que eu gosto muito lá do Diante do Trono. Nós precisamos aprender a ver as pessoas com o olhar de Deus. Como assim? Porque Ele nos amou. Ele se entregou a si mesmo. Porque Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não é assim que diz a palavra? Pois é. Por que a gente se acha no lugar de colocar como juiz e dizer assim: aquele cara ali não presta? Ixi, aí ó, tem jeito não. Quem diz? Quem é você para dizer quem tem ou não tem jeito? Jesus morreu por aquela pessoa também. Por mais incrível que possa parecer, por mais horrível que você possa, como Jesus já morreu por aquela pessoa? Moisés, mas ele fez. Mas ele o fez. Porque Deus ama a sua criatura
que o fez à sua imagem e semelhança, e Ele quer resgatar essas pessoas. Nós precisamos aprender a ver as pessoas com os olhos de Deus, e foi isso que Deus estava preparando Moisés a ver. A segunda, ele foi preparado para esperar o tempo de Deus. 40 anos era muito tempo, fala a verdade. Para uma sociedade que põe a pipoca no micro-ondas, aperta 30 segundos e sai um pacote pronto, e puf! Isso é uma primeira coisa que eu achei espantoso. Eu fui nos Estados Unidos a primeira vez em 1983. Já faz tempo isso, hein? E lá já tinha essa pipoca. Eu achei incrível. O cara colocou um pacote de pipoca no micro-ondas, puf! Sai uma pipoca pronta. A gente é assim. A gente acha que aperta um botão, tuf! Sai um santo, sai um crente. Pum! Sai um negócio pronto. Não. O processo de Deus em trabalhar na nossa vida demora. Deus trabalha na nossa vida, e eu já falei isso várias vezes. Por que Deus trata a gente desse jeito e as coisas demoram? Sabe por quê? Ele não está te preparando para passar o fim de semana com Ele. Está preparando para passar a eternidade. Então precisa ser muito bem preparado. Moisés esperou 40 anos, e nesse tempo ele aprendeu a esperar pelo tempo certo de Deus. O tempo de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, diz assim: ouve-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Um dia o tempo de Deus vai chegar. Estava conversando com a Maitê até sobre isso, né? Porque existe o tempo, que é o que a gente conta no relógio, na Bíblia, né? E existe o Kairos, que é um evento de Deus, né? O Kairos é um evento que acontece na sua vida. O Kairos de Moisés foi quando Deus apareceu para ele na sarça. Um momento assim, pum, totalmente diferente, que mudou o rumo da vida dele e da história. Quando a gente se converte é assim. Em algum momento, de repente, parece que tudo faz sentido. Muitas vezes as pessoas ouvem a vida inteira a palavra de Deus e aquilo não faz muito sentido. Você pode até saber a palavra de Deus. Mas não é importante saber a palavra de Deus? Sim. Mas não é o suficiente. Quer uma prova disso? O diabo sabe de cor a palavra de Deus. Ele citou para Jesus. O diabo citou a palavra de Deus para Jesus. Ele sabe a palavra de Deus, sabe de cor. E isso não transformou ele num anjo de luz. Ele manteve-se diabo. Não manifestou fé nenhuma. Isso não o transformou. Nós precisamos ouvir a palavra, mas em algum momento o Espírito de Deus toca o seu coração e tudo parece que faz sentido. Assim, caramba, agora eu entendi. Agora faz sentido. O Senhor falou no meu coração. O Kairos de Deus aconteceu. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Pode ser de hoje para amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser, no caso de Moisés, 40 anos. Eu não posso dizer que ele esperou 40 anos, ele não estava esperando nada, ele estava simplesmente vivendo, até que Deus apareceu para ele assim. Lembra daquela história que você estava orando para mim? E que você estava discutindo, por que eu ouvi o clamor do meu povo? E o tempo verbal que aparece em hebraico, que é diferente do nosso, tenho ouvido o clamor do meu povo. Ou seja, estou ouvindo há muito tempo, não é agora não. E eu disse, agora chegou a hora, eu vou enviar você. E é você que vai. Ele ficou meio assim, tem certeza? Aí começou a arrumar umas desculpas, assim, eu sou gago, eu não vou, manda outro, eu não. Não, é você mesmo. Arranjou algumas desculpas, mas acabou indo. E fez o que tinha que ser feito. Mas foi no tempo certo, no tempo aceitável de Deus. Todos nós temos esse tempo. Tempo para a nossa própria vida, tempo para a vida daqueles pelos quais nós estamos orando. Eu estou orando há tanto tempo, mas o tempo de Deus vai chegar para aquela vida. Creia nisso. Não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus diz isso. Continue orando, continue intercedendo. Sim, ele foi preparado para ouvir a voz de Deus. Eu não acredito, eu não conheço ninguém que não queira ouvir a voz de Deus. Todo mundo quer. E eu costumo dizer o seguinte, o problema não era ouvir a voz de Deus. Isso já é um problema, mas você pode ouvir e não dar ouvidos.
É importante você ouvir e dar ouvidos. O que significa isso? Deus fala com você e você tem que levar a sério, você tem que colocar em prática. Dar ouvidos. Olha, Deus mandou fazer isso. Deus está dizendo assim, não faça isso que você vai ficar doente. Eu vou continuar fazendo que depois Ele me cura. Ainda coloca na conta de Deus as consequências do meu próprio pecado, da minha própria desobediência. Se você ouviu de Deus alguma coisa, dê ouvidos. Dê ouvidos à voz de Deus. Ele mandou você fazer isso. Você tem convicção de que Deus quer isso de você? Faça. Porque em algum momento Ele vai cobrar. O próprio Senhor Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Os talentos que você recebeu, você vai dar conta depois. Não adianta fugir da raia. Ele vai cobrar. Então, não apenas ouça a voz de Deus, dê ouvidos à voz de Deus. Moisés deu ouvidos à voz de Deus, com relutância, mas deu, e foi. Ele teve que aprender por 40 anos. Eu tenho uma ilustração muito interessante, já contei aqui uma vez. Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos teve uma época em que toda a costa, cidades que estavam lá, precisavam durante a noite ficarem com as luzes apagadas, para evitar que os inimigos pudessem fazer um bombardeio noturno. E eles tinham um avião de patrulha. Esse avião de patrulha patrulhou durante o dia e estava voltando para a sua base. E deu uma pane no avião, no sistema de navegação dele. Ele não sabia a direção. Estava ficando escuro e eles não sabiam a direção que eles tinham que ir para voltar. É lógico que quem contou essa história foi o piloto que viveu isso, tá? Então é uma história real. E ele disse assim: e agora? Eu disse: agora nós vamos voar e tentar ver a costa. Porque ao ver a costa, é só você ir seguindo a costa, em algum momento você vai chegar onde você quer chegar. Só que estava ficando escuro, não dava mais para ver a costa. Ficou escuro, não dava para ver nada. Como se não bastasse, parece que os problemas nunca vêm às pencas, vêm aos cachos, né? Já vem um monte de uma vez. Deu uma pane elétrica, o avião apagou inteirinho. O avião apagou, ficou tudo escuro. Aí aconteceu uma coisa estranha. Ele olhou para baixo, era tudo preto, né? Não tinha noite escura assim, zero. Ele olhou para baixo e viu um trilho de luz verde, bem tênue, um trilho de luz. O que era aquilo? Aquilo era os sargassos. É uma planta que fica no mar que emite luminescência. E um navio passou por ali, cortou as plantas e deu um trilho. E ele ficou aquele trilho certinho, que era o navio indo para o porto. Era só seguir aquele trilho. E ele fez isso. Foi seguindo e chegou na costa, seguindo o trilho de luz. Só que tem o seguinte: a luz era tão tênue, que ele só conseguiu enxergá-la porque o avião deu pane. Porque o avião se apagou. A luz do avião impedia que ele visse o caminho que estava sendo apontado. Então isso vem acontecendo nas nossas vidas. Muitas vezes Deus está nos apontando a direção, mas a gente não vê. Porque outras luzes, outras coisas estão chamando a nossa atenção. E a gente não vê o caminho de Deus ali à nossa frente, que é o caminho que leva à salvação, que é o caminho que leva ao porto seguro, no caso daquele avião, ao aeroporto que ele precisava aterrissar. Mas ele só conseguiu ver porque ele estava no deserto. Ele foi parar numa situação muito complicada, que apagaram as luzes, apagaram tudo, não havia esperança. Quando a luz se apagou, é que a verdadeira luz se iluminou e ele pôde ver o caminho certo. Sim, Moisés teve que passar por muito disso. Quantas vezes ele deve ter passado as noites? Como é que eu sei que ele passava as noites acordado? Basta ver no Natal, né? Como é que é o Natal, hein? A gente acabou de ver isso aí. Quem é que soube do nascimento de Jesus? Os pastores estavam fazendo o quê? Nas vigílias da noite, quando os anjos apareceram para eles. Estavam acordados à noite. Essa é a atitude de um pastor de ovelhas. Por que tem que ficar acordado à noite enquanto a ovelha está dormindo? Para proteger as ovelhas dos animais, né? Tem predador por lá, faminto. Ele fica acordado para proteger as ovelhas. Moisés fez isso muitas e muitas vezes. Ele era pastor de ovelhas.
E ele ficava fazendo o que acordado? Olhando para o céu, orando, buscando a presença de Deus, aproveitando isso. Muita gente gosta de ir para o monte orar. Nada contra. Mas se você for lá para orar, de verdade, buscar um momento a sós, onde nenhuma luz vá ofuscar os seus olhos, onde você só veja a luz de Deus, nenhum problema. Só que você pode fazer isso em casa também, pode fazer isso em qualquer outro lugar. O que é importante é buscar um local onde você ouça apenas Deus falar, não o seu coração, não as coisas do mundo, mas Deus falar. Uma outra coisa que Moisés foi preparado durante esses 40 anos, ele se preparou para ser audacioso segundo as ordens de Deus. Lógico que ele, como general, já tinha enfrentado combates, mas agora ele ia enfrentar o próprio faraó. E como é que ele enfrentou? A gente já conhece os 10 mandamentos, né? Ele enfrentou no nome do Senhor. Ele, Moisés, não fez absolutamente nada, a não ser dizer assim, olha, vem uma praga aí. Daqui a pouco sim, deixa o meu povo ir, vai vir outra praga aí. Quem estava agindo era Deus o tempo todo, e ele mesmo não fez nada. A tendência nossa de querer agir com a nossa própria força, muitas vezes atrapalha os planos de Deus. Eu ouvi uma frase de uma pessoa assim, quando você põe a mão, Deus tira dele. Deixa Deus pôr a mão, não põe a sua não, não atrapalha não. Você está atrapalhando os planos de Deus. Ele mandou você fazer uma coisa, faça o que ele mandou você fazer, não nem a lei nem a quem. Nem a lei nem a quem, faça o que ele mandou. Porque senão você pode estar usando a sua força humana. Estudamos na escola dominical recentemente, que está em Tiago no capítulo 1, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você ficar com raiva, não adianta você ficar bravo. A nossa ira, por mais justificada que seja, não produz a justiça de Deus. Nós devemos deixar Deus colocar a mão. Moisés aprendeu isso. Como é que eu sei? Pelo que aconteceu depois. Ele chegou para o faraó até disse, se você aparecer aqui de novo, eu vou mandar te matar. Não tem problema, estou sob as ordens de Deus. A única arma que Moisés se apresentou para o faraó foi um cajado de pastor. Mas era um cajado que virava cobra. Era um cajado, até ele virar cobra. Aquele cajado era o símbolo do poder de Deus. Como que o símbolo do poder de Deus pode ser um cajado? Um negócio tão simples. Pois é, porque Deus não usa essas coisas que você está acostumado a achar que são muito poderosas, não. Ele tem um jeito dele de fazer. Moisés aprendeu a ser audacioso. Faça o impossível, faça o inacreditável, porque eu vou estar com você. Eu estou mandando, não é você que está decidindo, você nem quer ir, eu estou mandando você ir, eu vou estar com você. Isso é muito legal. Abraão fez uma oração semelhante, quando ele ouviu de Deus que era para ele deixar a terra, ele faz uma oração assim, se o Senhor não fores comigo, não faças deixar essa terra, eu só vou se você for comigo. Deus, no caso de Moisés, assim, pode ir que eu estou com você, eu que estou mandando. Sou eu que estou mandando. Você vai fazer coisas incríveis, porque eu estou com você. Não é você que vai fazer. Sou eu que vou fazer através de você. Deus vai fazer através de nós. Estudamos isso na escola dominical hoje. O que é profecia? Profecia é Deus falando através de você, não é você falando. Você não profetiza nada. Profetiza aí para o seu irmão, isso é falso. Ninguém decide profetizar. Deus usa pessoas para profetizar. São pessoas que falam, Deus fala através daquela pessoa. Esse é o profeta. Não é ele que decide, é Deus que decide. E por último, Moisés aprendeu, foi separado para ser o legislador do povo. Ele se tornou depois aquilo que aqueles dois que estavam brigando disse que ele não era para ser. O que os dois caras falaram? Quem é você? Você não é juiz entre nós? Pois é, era. Você estava errado. 40 anos depois ele passou a julgar o povo, não apenas aqueles dois, que não sei se estavam vivos, mas todo o povo. Deus o chamou para ser o juiz do povo. Ele julgava o povo. Ele trouxe os 10 mandamentos e através dele veio a lei. Afinal de contas, os 5 livros, o Pentateuco, foi escrito por Moisés.
ou sobre a orientação de Moisés. Precisa ser ele que escreveu com a mão, né? Quando diz, parece que escreveu, foi ele que saiu e escreveu. Não era assim que acontecia no passado. O sujeito ditava e alguém escrevia para ele. Sim, ele se tornou legislador do povo. Deus o havia chamado, ele não sabia, mas ele já estava preparado para isso. Ele passou 40 anos sempre preparado. E nós? E nós? Eu gostaria de ler Romanos no capítulo 2, versículo 4, 6 a 10. Pois o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento e da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Eu não tenho poder nenhum. O poder vem de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja também revelada em nosso corpo. Que bendita palavra no nosso coração. Muitas tribulações, muitos desertos nós já passamos e ainda vamos passar, mas o Senhor está conosco. Nós podemos até ser abatidos, mas não vamos ser destruídos. Somos perseguidos, mas nunca desamparados. O Senhor está conosco. Esse poder veio de Deus. Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a atravessar todos os desertos pelos quais temos que passar. Aqueles que fizemos por obras de fé e até mesmo aquele que não fizemos. No caso de Moisés, ele foi parar no deserto por uma obra de fé. Está claro isso na palavra. E Deus usou esse tempo para prepará-lo para uma obra tão grande, mas tão grande, que quando Jesus esteve nesse mundo, ele teve um momento em que ele viu duas pessoas que já estavam no céu, e apareceu para Jesus, que eles chamam de transfiguração. Quem eram os dois mesmo? Pessoal da escola dominical aí. Moisés e Elias. Moisés apareceu para Jesus. Ele era importante para Deus, foi bem preparado, 40 anos de preparação, e mais 40 executando a obra que Deus o havia chamado. E nós? Será que a gente tem que passar por deserto? O Senhor não é se, é quando, né? A gente passa por muitos desertos. Quando Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que mais? E aí ele ficou morando lá tranquilamente, na casa sobre a rocha. Não, se veio a tempestade. Ele não disse se vier a tempestade, se veio a tempestade. E ela bateu contra a casa. Só que a casa era edificada sobre a rocha, ela não caiu, ela permaneceu. Então a tempestade não é se ela vem, é quando ela vem. E a gente tem que estar firmes na rocha. O deserto serve de preparação para todos nós, para aquilo que Deus tem preparado. E aí vem aquela famosa frase: Deus tem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que Deus tem chamado segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, eu não sei qual, cabe a você buscar isso e descobrir. Talvez Ele nem queira revelar agora, talvez Ele esteja te preparando para isso. Gostaria de terminar com a frase que eu gosto muito de Josué 1,9, não sei quantos conhecem de cor: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, que fortalece o nosso coração, que nos chega mais perto de Ti, possamos entendê-la, possamos colocá-la em prática, que a nossa fé possa ser exercitada na confiança de que tudo que passamos é uma preparação para o Teu querer em nossas vidas. Abençoa-nos individualmente, abençoa-nos como igreja, que saímos daqui mais parecidos com Jesus, em nome de quem oramos. Amém.